Bom, então, nas últimas aulas a gente conversou um pouco a respeito de como que o Hélio foi chegando na TCR, né? Como que foi o caminho até chegar à terapia que a gente tem hoje, né? Mas ainda temos muito que falar sobre o assunto, né? Então, Hélio, queria te perguntar, né? Quais são os principais pressupostos, os pressupostos básicos da TCR? Olha, é uma pergunta complexa para ser respondida, mas ela é muito oportuna, né? Porque, na verdade, é, tudo que nós temos na TCR, ela está contida na análise do comportamento. Nós não somos o inovador. A nossa inovação é o uso que nós fazemos das informações. Então, veja bem, é a partir da lei da gravidade de Newton que o homem chegou à Lua. Mas, sem, sem a lei da gravidade de Newton, não chegaria à Lua. Mas com a gravidade, conforme enunciada por Newton, também não chega à Lua. Porque você precisa transformar o princípio, o conceito, em práticas, em tecnologia. E também você precisa ampliar as possibilidades da lei. Bom, fazendo uma comparação, então seria mais ou menos isso, né? A TCR é comprometida com a análise do comportamento, com a ciência do comportamento e com a filosofia da ciência do comportamento, que é o behaviorismo radical de Skinner, né? Pois bem, agora, conforme eu comecei a falar na semana anterior, na nossa gravação anterior, né? No meu caminho, ocorreram alguns mistakes, algumas distorções, alguns equívocos, né? E eu falei, um dos equívocos foi ter assumido que um termo, terapia comportamental, conforme usado por Eysenck e Volpe, não servia. E esse equívoco implicava no seguinte: nós estamos falando de comportamento como conceitos totalmente diferentes. Então, para Isaac e Volpe, comportamentos são manifestações do organismo. E para a análise de comportamento, comportamento é uma interação. Ele não é um fenômeno, ele é uma interpretação de interações entre organismo e ambiente, totalmente diferente. Que é o mesmo equívoco que hoje cometem os que adotam terapia de terceira onda, a terapia cognitivo-comportamental, que quando usam o termo, a palavra comportamental, eles estão usando comportamento com outro sentido, que não tem nada a ver com esse sentido skinneriano. Então, TCC, terapia cognitiva comportamental, esse comportamental não é o mesmo comportamento que nós usamos, o mesmo conceito. E na terceira onda, aí que o equívoco também é esse, nada contra o uso da palavra comportamental, porque ela não é uma propriedade da análise do comportamento. Porém, o conceito de comportamento da análise do comportamento é uma propriedade nossa. E as pessoas não são alertadas para o fato de que a mesma palavra tem diferentes significados e levam. Quando você tem diferentes conceitos, você é conduzido a diferentes práticas. Erro na teoria, erro na prática. Acerto na teoria, acerto na prática. Então, vamos ver. Quando vocês falam terapias de terceira onda e colocam o termo comportamental, fique claro. Não é o comportamento conforme nós o entendemos como interação. Bom, então, agora você fala das leis. Então, veja bem, o primeiro equívoco meu foi de achar que Volpe era um modelo. Na verdade, ele era um modelo de como trabalhar na clínica com pacientes não internados, que nós procuramos clínica, né? Que era um modelo que existia no Brasil de clínica, era atendimento de pessoas chamadas neuróticas, com dificuldades, etc., né? Não tem nada a ver com as pesquisas feitas anteriormente, né? Então, ele dava um modelo.
Então, esse modelo, para quem não tinha modelo nenhum, vale a afirmação, né? Na tempestade, qualquer porto. Mas você pode encalhar no porto e nunca mais sair dele. Você pode bater numa pedra ao se aproximar do porto e afundar o seu navio, e você quer salvar-se, você acaba afundando e morrendo afogado, né? Bom, então, na tempestade, qualquer porto. Então, o Volpe era um modelo para a gente, porque ele falava de pacientes não internados que procuravam ajuda, né? Bom, e o segundo equívoco foi quando também houve uma ampliação da contribuição do Volpe, exatamente com a terapia cognitiva, que ela foi primeiramente defendida pelo Albert Ellis, e que ele chamava terapia racional emotiva. Quer dizer, a emoção, que é o sofrimento, ele era alterado através de uma abordagem racional, que era a mudança dos pensamentos, das crenças que a pessoa tinha. O Albert Ellis, ele não chamava ainda de reestruturação cognitiva. Eu embarquei nessa também, conforme falei. Então, foi um segundo equívoco. Aí, vejam bem, aí começa a aparecer o que hoje nós chamaríamos, na minha sistematização da TCR, começa a aparecer algumas informações que eu tirei da análise comportamental. Então, eu pego o livro de Skinner. E como é que ele define comportamento verbal? Então, esta é uma característica. Nós não trabalhamos com comportamento verbal, ele não é o nosso objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é as contingências que produzem o comportamento verbal. Mas então, você não faz nada com o comportamento verbal? Não, você faz. O comportamento verbal é um instrumento tosco, vamos chamar, é a matéria-prima bruta, a partir da qual você formula o objeto de estudo do psicoterapeuta, do terapeuta TCR. Ou seja, então, vejam bem, nós trabalhamos sim com comportamento verbal, mas nosso objeto de estudo é o comportamento verbal e não a resposta verbal. Vou fazer a distinção. O comportamento verbal é quando a resposta pode ser entendida à luz das contingências que as produz. Então, quando uma criança diz, não fui eu que comi o doce proibido, esta resposta verbal, eu não comi, ela vira comportamento verbal, e você assim, a criança mentiu para a mãe como um comportamento de fuga e esquiva da punição que viria se ela confessasse que desobedeceu à mãe e comeu o brigadeiro. Ué, então se eu não tenho a informação, não fui eu que comi o doce. Se eu não tenho informação de que o doce foi comido pela criança, se eu não tiver informação de que a mãe tinha prevenido que se pegasse o brigadeiro haveria uma punição, se eu não tivesse todas essas informações, que são frutos de respostas verbais, eu não conseguiria construir o comportamento verbal. A criança mentiu. Mas, tira a palavra mentiu porque ela tem uma conotação depreciativa. A criança emitiu um comportamento de fuga esquiva, e desta forma estava tentando evitar a punição que viria da mãe. Ah, agora sim. Bom, aí vocês dizem, bom, mas você está falando de comportamento verbal, resposta verbal, etc. Isso foi a definição de comportamento verbal dada pelo que deu foi um turnover. Esse turnover é tão importante, é uma mutação tão importante que nós, na terapia, por conta de reforçamento, não lidamos e não acreditamos que a pessoa, ao falar, informa o que ela sente, o porquê ela sente, o que ela faz e o que ela faz. Ela não informa isso. O ser humano não é o melhor conhecedor de si mesmo. Depois nós podemos aprofundar um pouco mais isso, por que ele não é. Por quê? Bom, a ciência, isso é a consciência, por que eu me comporto e como me comporto, é produto social. Mas isso é um outro assunto mais à frente, né? Então, vejam bem, enquanto as outras abordagens, assim, eu, terapeuta, fico sob controle do que o meu cliente fala,
E parto do pressuposto que o que ele fala é a verdade sobre o que ele faz e o que ele sente. Nós rompemos com isso. Então, vejam bem, é um paradigma psicoterápico totalmente diferente. O que o cliente fala é instruir para eu chegar no que interessa, que são as contingências de reforçamento. Bom, se vocês pararem para pensar, então, eu estou dizendo assim, o informante, que é o cliente, ele não é capacitado para dizer o que eu, terapeuta, preciso saber. Mas ele é capacitado em me dar pistas para eu saber o que ele tem que saber. Porque se a mãe chegar e dizer assim, eu estou preocupada com o futuro do meu filho, porque ser pequeno ele já mente, o que será quando eu for adulto? Eu diria para ela, não se preocupe, ele não mente. Ele está verbalizando coisas sob controle de contingências coercitivas. Se você lidar com ele de forma diferente, e você mesma, mãe, me comentou, e quando a avó chegou, ele correu e contou para a avó que ele tinha mentido para você, e contou para a avó que ele comeu o brigadeiro. Ele não, sempre falou isso. Ué, então ele é mentiroso? Você, ele mentiu para a avó e contou a verdade? E agora eu estou respondendo para você, ele é mentiroso ou ele é verdadeiro? Não, depende das contingências que estão em operação. Com você que oferece para ele uma punição, se ele comer o doce, ele não comeu. E para a avó quer saber qual foi a malandragem do dia e que vai gratificá-lo, reforçá-lo, beijá-lo, porque ele foi o malandrinho que mentiu para a mãe e comeu escondido o brigadeiro, ele vai falar a verdade. Então, o nosso problema não é se ele mente ou não, o nosso problema é com as contingências que estão levando-o a falar de um jeito ou falar de outro. Ô, Ele Hélio, não tem dupla personalidade, não. Fale, Carol. nessa medida, a gente pode dizer que todas as pessoas envolvidas com o processo psicoterapêutico do nosso cliente, todas as pessoas, porque estou incluindo familiares, o terapeuta, né? Seriam pessoas ativas no processo. Seriam pessoas Ativas no processo. perfeitamente. Isso que você está dizendo é o seguinte: quando eu analiso que a criança mentiu, que é a definição da mãe, e começo a trabalhar de alguma maneira com a tal da mentira, eu estou, na verdade, fazendo uma análise, molecular de uma dificuldade que a mãe trouxe. E a análise molecular vai assim, a criança é objeto do estudo, ela é o objeto, é o sujeito de estudo, o que ela falou é objeto de interesse. Não. Uma família que tem uma mãe que ameaça punir e uma avó que acolhe quando fala a verdade, então eu tenho que mostrar que a mãe é importante, que a avó é importante, e nesse conjunto decidir como é que nós vamos lidar com essa criança. Que tal dizer para a criança, é dia do seu aniversário, meu amor, são 3 horas da tarde, o pessoal foi convidado a chegar às 5, a partir das 5 horas. Então, como é seu aniversário, você vai ganhar de presente uma coisa. Você vai ser o primeiro a experimentar os brigadeiros. Vai lá, deixa a bandeja. Escolhe 2 brigadeiros, você pode comer os 2 brigadeiros agora. Aí ele pega um brigadeiro, ele pega outro brigadeiro. Agora nós vamos pegar o papelzinho, jogar fora, e vamos rearrumar os brigadeiros para a bandeja ficar linda, maravilhosa. E você comeu os 2 brigadeiros. Porque é seu aniversário. Bom, então eu já estou orientando a mãe. Então a avó não vai reforçar ele ser malandrinho. Porque também eu vou orientar a avó. E senão também estou fortalecendo ele ser malandro. E também mostra para a mãe, existem outras maneiras de você ensinar seu filho a ter autocontrole. Um é proibindo de comer, e outro é fazendo ele comer na hora certa, a quantidade possível, e esperar. Bom, agora estou fazendo uma análise molar que está incluindo já todos os participantes do fenômeno que nós estamos analisando aqui. E pode existir outros participantes que também devem ser incluídos. Então, nós trabalhamos com análise que engloba todas as pessoas envolvidas no projeto.
Então, eu faria uma pergunta para você, Carol. Qual é o problema que você vê na mãe? Na primeira mãe, aquela que falou, não mexa, nanana. Qual o problema que você vê nela? Na mãe que não deixa o filho mexer nas coisas. É, a primeira mãe que eu mencionei aqui. Então, o problema dela é em relação ao filho ou em relação ao terapeuta? Ao filho, ao filho. Tá. Ela não deixa os filhos se expor às contingências, né? Ela é controlada por regras ou ela é controlada por contingências? Por regras. Por regra. A regra diz o quê? Não encoste Quero nisso. a bandeja perfeitamente ornamentada. E eu mostrei que dá para manter a bandeja perfeitamente ornamentada para visita, rearranjando os brigadeiros. Então, isso pode ser mantido. E exigindo que a criança tenha um autocontrole que ela não preparou a criança para ter. Então, ela está totalmente sob controle de regra, é o que você falou. Ela não está sensível às contingências que estão controlando do filho. Então, eu pergunto, é a criança que precisa de orientação? Sim. E essa nova orientação vai ser aquela que a mãe vai dar, pode comer dois. E a mãe tem que ser alertada que ela não está lidando com uma criança como deve se lidar com uma criança de 5 anos. Ela está lidando com regras que querem que a criança seja um adulto. Então, esse é o problema da mãe. E qual é o problema que você vê na avó? Ah, é que ele veio me contar uma traquinagem sua. A avó? Você acha que a avó ela está competindo ou não com a mãe da criança pelo amor da criança? Ou pela atenção? Está competindo. A avó está competindo com a própria filha. Ela quer que o neto seja mais íntimo dela do que o neto seja íntimo da mãe. Então, ela está ensinando coisa errada. E valorizando, até nomeando, né, que é um comportamento inadequado, mas que isso é bacana. E que ela é legal. O dia que ele falar que ele bateu o carro porque ele estava correndo a 150 por hora, fugindo da polícia, está na categoria. Conta para a mamãe, conta para a vovó, que nessa altura já deve estar com Alzheimer, lá, mas talvez não, né? Qual foi a traquinagem que você fez? Olha a gravidade da traquinagem. Então, esta avó também tem que se orientar no seguinte: você está competindo com sua filha pela atenção do seu neto e ensinando coisas erradas para o seu neto. Agora, eu pergunto: de tudo que foi dito, dá para dispensar a conscientização da mãe de que ela está sob controle de regras e não de contingências que atuam numa criança de 5 anos, e de orientar a avó que está competindo pela atenção do neto, reforçando a coisa. Dá para eliminar qualquer destes aspectos do processo terapêutico? Não. Conclusão: a isso nós chamamos de análise molecular, análise molar do comportamento. Você não muda a avó, você não muda a mãe, você não mudar os conceitos. A gente não vai ter um desenvolvimento e ficar discutindo se a criança é mentirosa e no futuro vai ser um mentiroso e inveterado, perigoso. Não é esse o ponto. Bom, então aqui, quando você falou as pessoas envolvidas, então agora vem aquela conclusão, né? Para nós não existe terapia individual. A terapia pode estar partindo e centrada em indivíduos, mas ela deve incluir a comunidade relevante na vida do cliente. Então, terapias que dizem, né, o que importa é como o cliente vê a verdade. O que importa no processo é a verdade do cliente. Ele está sendo cúmplice de desadaptações e de desencaminhamentos comportamentais do seu cliente. Ele está sendo conivente com isso. Bom, então eu diria que um dos princípios, Carol, a sua pergunta é: não acredite em comportamento verbal. Que, na verdade, conversa é não acredite em resposta verbal.
Acredite na resposta verbal quando ela se transformou em comportamento verbal. Isto é, você identificou as contingências das quais essas respostas verbais estão sendo emitidas. E, nesse sentido, nós rompemos com a psicoterapia tradicional de que o cliente fala é o que importa. Não. Importa, sim, mas não é o ponto terminal. Ele é matéria-prima bruta para se chegar à matéria-prima polida, que é a transformação da resposta em comportamento. Esse é um princípio. Hélio, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala que o comportamento verbal é a matéria-prima que vai nos dar as contingências. Eu vou fazer um resuminho assim, né? Então, eu acho que isso é importante para a gente não confundir que o comportamento verbal nos leva ao mundo interior do paciente. Perfeito, a pergunta é perfeita. É assim, não tem mundo interior. Porque o próprio cliente, ele não sabe o que controla o que ele fala. Ele não sabe o que controla o que ele sente. Ele tem hipóteses. Ah, eu briguei porque eu fiquei nervoso. Bom, tá bom. E por que você ficou nervoso? Então, é o terapeuta que vai levando a concluir. Então, o cliente ele vem com certezas, entre aspas, porque não são certezas confiáveis. E cabe ao terapeuta superar isso. Então, não tem nada do interior. Você tem razão. É uma expressão que parece que na profundeza do íntimo de uma pessoa, e que nada melhor. Qual é o ponto de chegada dessa profundeza íntima? A mente. Que nós abdicamos de lidar com ela, porque isso é uma invenção que não tem consistência diante de uma análise empírica mais correta. Bom, então, nesse aspecto, quando eu entendi a importância disso, eu avancei mais para o comportamento verbal e fui ver as classes verbais funcionais de Skinner. E aprendi que existem tatos verbais puros, tatos verbais distorcidos. E que é muito importante você distinguir se o que está sendo dito está sob o controle do antecedente ou está sob o controle do que vai produzir como consequência. A fofoca, ela é uma distorção da realidade e terá o tamanho necessário para produzir espanto e admiração no ouvinte. Bom dia. É assim? Então ela não é fiel? É assim? Então ele tem um caso com a enfermeira? Então a fofoca, ela é proporcional, ela tem ação maior, quanto mais impacto é causar no ouvinte. E não tem um compromisso com a realidade. Eu não sei se quando ele deu uma carona para a enfermeira ir para casa às 3h da madrugada, ele estava levando-a para um programa, ou ele estava preocupado com o fato que ela trabalhou excessivamente, ela estava com enxaqueca e precisava descansar. E ia ter que pegar um Uber, ou esperar o ônibus às 6h. Então, ele a levou. Então, agora, eu estou sob controle do antecedente, o que o levou a se comportar da maneira como ele se comportou, dando carona para a enfermeira. Bom, então, nossa, olha como faz diferença. Eu tenho que saber quem está falando sobre controle do quê. E segundo ponto, também, assim, fundamental, a diferença entre tato verbal e intraverbal. Intraverbal é um comportamento que é controlado pelo que o outro diz. Então, agora, quem ouviu a fofoca leva adiante o seguinte: o médico tem um caso com a enfermeira. Verdade? Quem disse para você? Quem disse para mim foi um outro médico, foi um outro enfermeiro, foi o porteiro do hospital que viu. Viu o quê?
Viu ele ter um caso com a enfermeira ou viu ele saindo às 4 da manhã e oferecendo uma carona da enfermeira, entenderam? Então, o intraverbal, ele também é pernicioso. E muito do que o cliente fala para a gente não é o que ele viveu, o que ele observou. É o que disseram para ele. Oportunamente, mais adiante, nós vamos discutir o problema da história de contingências, verificar como é que os comportamentos são instalados na história de contingência. Então, respondendo a sua pergunta, né? Nós não buscamos o interior, a profundidade, porque isso é uma metáfora. Quem tem profundidade é o oceano. Isso. O ser humano não tem profundidade. E se você usar a metáfora da profundidade, talvez você se espante que lá na profundidade do oceano tem coisas incrivelmente importantes e interessantes, mas muito menos riqueza do que a superfície do oceano ou os primeiros 100 metros do oceano, onde a vida do oceano é intensa, múltipla. Nem sempre o mais profundo é o melhor, só é mais profundo. E nós não temos o critério no ser humano de profundidade. É uma metáfora. Né? E se a metáfora não for esclarecida, dá a impressão que você tem que chegar lá na profundidade do ser humano e você, bom, meu querido, o que você chama de profundidade? É a verdade última. É a verdade última? E onde está no ser humano a profundidade última? Na verdade, não existe profundidade e verdade última. Nem mesmo as enciclopédias mais sofisticadas dão a versão final dos fatos. Os fatos são intermináveis, sempre você pode ir um pouco além. Então, se eles disserem para você assim, como é que você sabe isso? Eu acho. Não vale. Eu li numa biografia feita pelo autor, tal, que o biografado agia assim, sentia assim, se movimentava assim, fez assim. Gozado, né? Eu já vi também a capa dessa biografia, podia ser do Einstein, né? Eu também li, e está escrito assim, uma biografia romanceada. Ou seja, nem ela é um ponto de referência, porque nem tudo que está escrito nela é real. Então, nem uma biografia, ela é a verdade última. Bom, então vem a pergunta, né? E qual seria para o TCR é o terapeuta, né? Para o TCR, qual seria a verdade última? A verdade última é chegar às contingências que bastam para que você entenda a função dos comportamentos emitidos. Aí você diz, mas... E não pode ter outras contingências além? Pode. Pode. Você pode prosseguir na busca das contingências até o nível em que a explicação é funcionalmente suficiente. Você não precisa ir além, mas também não pode parar aqui. Né? Mas isso vai retomar mais à frente. Né? Hélio, nesse sentido que a Márcia está falando um pouco de profundeza, como que a TCR entenderia o sentimento? Isso é um ponto importante, né? Para nós, por que a gente fala em behaviorismo radical? A palavra radical quer dizer, ela tem uma conotação, né? A conotação é de raiz. É um behaviorismo de raiz. Na raiz está sempre comportamento. Na raiz sempre existe manifestação do organismo, nada além, nada metafísico. Mente é metafísico, espírito é metafísico, personalidade é metafísico, id, ego e superego, tudo metafísico. Não. Então, veja bem. Nós falamos assim, né? O organismo,
Ele tem manifestações da classe operante e manifestações da classe respondente. Sempre ambos estão juntos. Sempre ambos estão juntos. Então, eu vou fazer a metáfora da bola de bilhar. Eu sempre apresento essa metáfora, porque eu acho ela muito rica. Suponhamos que a cor da bola de bilhar seja o sentimento. E suponhamos que a massa da bola de bilhar seja o comportamento. Quando você pega uma bola de bilhar e com o taco você bate nela, onde vai o sentimento, a cor, vai o comportamento. Ah, bom, agora estou entendendo. São indissociáveis. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu posso combinar com os meus colegas que estão jogando comigo no bilhar, assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo onde vale quem põe mais bola na caçapa. Então, eu estou priorizando o comportamento. Eu pus 5 bolas, a Carol pôs 3, a Márcia pôs 1, e não sei quantos sobraram. Quem ganhou foi quem pôs mais bolas. Então, no jogo, eu estou interessado no comportamento. Ou seja, quando o cliente chega, ele pode estar preocupado e trazendo ênfase para os comportamentos dele, excessos ou déficits. Eu não consigo preparar uma exposição para a minha equipe de trabalho e apresentar com tranquilidade os slides. Eu me perco, eu esqueço, eu gaguejo, eu tenho um déficit de comportamento de exposição. Aí vocês despertam, então você está dizendo que com esse cliente você vai jogar número de bolas na caçapa. Perfeitamente. Mas tudo isso que ele falou, que é o comportamento dele, não está também envolvido com ansiedade, medo de ser avaliado, palpitação do coração, dificuldade de respirar quando ele faz com que ele gagueja. Então, quando ele fala do comportamento dele, ele tem um déficit de exposição, ele não falou, mas nós devemos também pesquisar e saber que existem sentimentos juntos. Não existe... Todas as bolas de bilhar, elas vão entrar na caçapa com a sua respectiva cor, mas o que está contando é número de bola. Outro jogo. Agora vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai ganhar quem fizer bolas com maior número de pontos e quem tiver mais pontos. Então, está enfatizando a cor. Eu posso pôr só 2 bolas com números altos e atingir uma pontuação mais alta do que quem pôs 5 bolas com valores pequenos. Agora a regra do jogo mudou. Então, o terapeuta pode estar diante de um paciente, de um cliente, né? A palavra cliente, né? Ele pode estar diante de um cliente que vem com queixas, onde a ênfase é sentimento. Eu não paro de me preocupar, eu fico apavorado com essa pandemia, eu acho que tudo que eu toco está contaminado, eu não durmo. Eu toda noite preciso trocar o lençol da cama, porque eu acho que alguém pode ter sentado na cama. Então, ela está falando também de comportamento. Mas ela não está reclamando de que ela troca o lençol, ela está reclamando de que ela tem medo do que o lençol esteja contaminado. Então, a ênfase é no sentimento, ansiedade, fobia. Né? Então, conclusão, sempre está comportamento e sentimento juntos, né? E agora vem, a psicologia clássica coloca que o sentimento é causa de comportamento. Eu estava irritado e agredi. Então, a irritação me levou a agredir. Então, como reações de natureza respondentes, elas são percebidas antes do que os operantes, parece que aquilo que vem antes é causa que vem depois. Não é assim.
Então, sentimentos e comportamentos estão na mesma coluna do meio. Eu tenho medo de andar de avião, sentimento. E não vou nem mesmo até o aeroporto. E só o fato de eu entrar no aeroporto já começo a imaginar que eu estou dentro do avião. Imaginar é comportamento. E já começo a ficar ansioso e parece que vai faltar ar e eu quero sair do saguão do aeroporto. Então, está misturando comportamento e sentimento. Agora, então, a gente tem que colocar a coluna no meio, né? Então, eu fiquei com raiva de um indivíduo na saída da balada. Eu falei porque eu não quero nem falar o nome dele, aliás, nem sei o nome dele. Pulei em cima dele e meti a mão na cara dele. Tive tanta sorte que quando eu pulei e eu derrubei, ele bateu com a cabeça na sarjeta e ficou meio atordoado. Foi a oportunidade de dar mais uns murros nele. Então, eu bati e fiquei contente que ele caiu e bateu a cabeça, porque eu estava com raiva. Agora, sem raiva, eu não faria isso. E com raiva, eu fico até agora me sentindo culpado, né? Ele poderia ter tido uma fratura, poderia ter tido um ferimento grave. Felizmente, não tive, porque agora não estou com raiva. Então, você percebe, eu agredi porque eu estava com raiva. Agora que eu não estou com raiva, eu me arrependo do que fiz, e se eu encontrá-lo na rua, eu vou manter uma certa distância, porque também não é íntimo meu. Mas eu não vou querer agredi-lo, pelo contrário. Querer me afastar, evitar confusão. Está provado que a raiva é causa do comportamento. Não. O que você tem que ver é o seguinte: que condições, que circunstâncias, que contingências me levaram a ficar, 2 pontos, com raiva e agredir. Porque dependendo da minha história de contingências, quando eu fico com raiva, eu me afasto e não agrido, porque a minha história vai me dizer, nunca agrida. Evite confronto. Quem primeiro bate, não necessariamente, não vai apanhar depois. Aqui um simboliza que pode ser pior, né? Então, nesse sentido, vejam bem, as condições que me levam a sentir raiva são as mesmas que me levam a agredir. E uma pessoa que pode ter raiva, ela pode ter aprendido, na história a não agredir. Então, raiva não produz agressão. O que produz agressão é uma história de contingência que eu não levo desaforo para casa. E outra coisa, por que eu senti raiva? Senti raiva porque também tem uma história machista que diz o seguinte: quando alguém se aproximar da sua namorada com gracinha, mostra para ele quem é o dono da namorada. E lá, o rapaz que acabou dando uma confusão, etc., ele disse assim, gostosa. Eu não sou de levar desaforo para cá. Então, percebem? Então, oi, gostosa, ele poderia, com uma outra história, assim, puxa vida, né? Ele pensa exatamente a mesma coisa que eu. Você, meu amor, é muito gostosa. Você é gostosa com todas as letras em maiúscula. E vou embora. Um entende que chamar a namorada de gostosa desafia a masculinidade dele, a possessividade dele. Ele tem que mostrar que ele é dono daquela mulher. E o outro diz o seguinte, eu não vou dar atenção, ele está alcoolizado, final de festa. E se ele se aproximar e quiser ser mais atrevido, eu chamo lá para o senhor e diz, segurança, faz um favor, o pequeno aqui está... E o pequeno, fala até ironicamente, o pequeno aqui está um pouco abalado com o uso do álcool, se você puder ajudá-lo a encontrar o caminho da casa dele, eu agradeço. Você faria isso? Eu tentaria, né? Pode ser que o segurança nem entenda o que eu estou falando. Aí eu falaria de outro jeito. Mas, percebem? Então, a circunstância gostosa não provoca raiva,
no outro provoca complacência, e até aproveito a situação para fortalecer a minha impressão e as minhas coisas que eu acho da minha namorada. Bom, eu vou continuando isso, e vou assim, estou entendendo. Então, você está querendo dizer o seguinte, que, primeiro, sentimento, emoção, tá vendo? Sentimento e comportamento estão na coluna do meio. Então tem um antecedente e tem uma consequência. Entendi. Então, o sentimento eu não coloco na coluna antecedente, não. E quando você vai definir o antecedente, você tem que pensar também o seguinte: por que para uma pessoa chamar a namorada na saída da balada de gostosa é ocasião para brigar? E por que para outro chamar a namorada na hora da saída, na madrugada, chamar de gostosa é ocasião dele aproveitar e elogiá-la e pedir ajuda para o segurança conter o alcoolizado que está se extrapolando os seus limites. Então, agora você vai voltar. O antecedente é produzido pela história de contingências. Nesse sentido, Hélio, então, a história de contingências importa para a TCE. Muito. Bom, aí você voltou agora. Essa é boa, viu? Ó, nós estamos falando dos princípios, né? Dos princípios. Nós estamos falando, né, que o sentimento não é causa do comportamento verbal já falei, né? E agora estamos falando da história de contingência importa, né? Na nossa história de contingências, é que nós aprendemos as funções. Com o pai que pune e é agressivo, impulsivo e injusto, eu aprendo a mentir. Numa família onde tem que ser macho, tem que ser impositivo, tem que definir propriedade dos seres humanos, se alguém chamar a minha namorada de gostosa, eu tenho que defender a minha propriedade. É a história de contingência que me ensinou. Então, é interessante que eu encontrei agora uma explicação. Os problemas comportamentais de hoje são causados por traumas do passado? Não, por traumas não. E, eventualmente, você pode ter tido um trauma que leva você a manter medos, manter insegurança por anos a fio. Mas não é a regra. A regra não é o trauma. A regra é as contingências que foram construindo as funções dos seus comportamentos. Eu não sou mentiroso. Eu me esquivo de um pai punitivo, injusto e impulsivo. Então, eu me esquivo. Então, agora entendi. Então as funções... Por que ele se ofendeu quando chamou a namorada de gostosa? Porque tem uma história de contingência em que isto é uma coisa intolerável. Então foi no passado que ele aprendeu que gostosa é algo a ser detonado em quem fala? Na história de contingência foi que ele aprendeu. E por que então que o passado, que já foi, comanda um comportamento presente? O que eu aprendi há 30 anos atrás me faz agir do mesmo jeito hoje? Não. É porque o que eu aprendi no passado continua sendo mantido até o presente. Eu pertenço a um grupo de pessoas que pensam que eu não posso levar desaforo para casa, que eu tenho que reagir com violência e mostrar quem manda. O que começou no passado pode ser alterado. Ele pode se alterar. Uma pessoa agressiva pode alterar os comportamentos. Por quê? Porque ela começou a namorar uma pessoa que vem de uma família mais madura, mais equilibrada, e que vai influenciando e mudar os seus valores. Ele deixa aqueles amigos, os manos truculentos, e ele passa a ter outros amigos, os manos do bem.
Essa é bobagem, para com isso. Esse não leva desaforo para casa? Meu, muito defunto não conseguiu chegar em casa, porque tentou acabar com a ofensa na rua. Então, vamos mudar. A pessoa pode se aproximar de uma religião que ensina, ofereça outra face. Então, vejam bem, a coisa do passado, ela é presente porque ela se mantém presente. Não é que ela dura 30 anos, é que ela ficou durante 30 anos sendo repetida. É por isso. Então, agora estou entendendo o que as outras abordagens, um trauma do passado atuando no presente. É porque o que eu aprendi no passado não foi corrigido. Então eu posso concluir que não é o passado que contou. Não, não. No passado começou. E ele vem sendo mantido até o presente. Por isso que é. Mas peraí, tem coisas que eu me lembro do passado, mas que eu não me comporto como eu me comportava no passado. Perfeitamente, meu querido. Você está dizendo o seguinte, que o que levava você a reagir de forma agressiva foi mudado. Antes eu não levo desaforo para casa. Agora eu aprendi a ironizar a agressividade do outro e não entendo como agressividade. Aliás, eu aprendi até formas de dar um tapa com luva de pelica, uma certa ironia, protegido, chamo lá o segurança, eu tenho o exemplo da ironia. Eu aprendi outras coisas, mas, vejam bem, então o meu comportamento de agir mudou. Por quê? Mudaram as contingências. Agora eu sei que eu não devo reagir assim. Só que o comportamento de se lembrar não foi apagado. Não há nenhuma importância na minha vida de esquecer o passado. Então eu lembro. Mas os sentimentos não são os mesmos. Portanto, eu já não estou mais sob as mesmas contingências. A contingência é lembre-se. Porém, reaja, sinta, atue de forma diferente. São outras contingências. Então, mudar o sentimento. Então, eu perdi um filho que tinha 6 meses de idade. Isso já faz 40 anos. Eu sou capaz de lembrar tudo o que ocorreu nas 15 horas entre ele ter uma convulsão e ele morrer. Eu lembro tudo. Mas eu não sinto as mesmas emoções do dia. Então, lembrar até, vamos dizer assim, é um privilégio você ter esse arquivo. Mas não é privilégio você se comportar como você se comportava 20 anos atrás, 30 anos atrás, e que você se sinta hoje como você se sentia. Então, você não evoluiu. Bom, então, nesse sentido, eu acho que o que você perguntou, Lilian, meus filhos dizem, o passado importa sim. Portanto, nossa abordagem ela é histórica. Todas as funções dos comportamentos e todos os sentimentos, eles são produto de uma história de contingências. E são mutáveis quando as histórias de contingências se atualizam e se modificam. E vem a pergunta. Antes que você pergunta, pergunto eu. E o que é passado? Passado é o segundo que já foi. E pode ser que exatamente há 1 minuto atrás eu tenha aprendido uma coisa que durante 50 anos eu não sabia. Eu nunca tinha lido nada a respeito, nunca ninguém me falou nada a respeito, e há 1 minuto atrás, assistindo a um documentário, lendo um texto, conversando com uma pessoa esclarecida, ela me informou uma coisa que eu nunca tinha pensado, e eu mudo o conceito a respeito daquele tema. Então, o passado é 61 segundos atrás, porque de 60 segundos para frente, eu estou pensando diferente. Então, passado não é um problema temporal, é um problema de permanência da função.
Quando muda a função, a anterior é passado. Se não mudar a função, ela continua presente, embora tenha começado no passado, ela vem sendo mantida. Então, aí nós fechamos, não existe um gap, não existe um salto entre como é que uma coisa de 20 anos atrás controla o meu comportamento hoje. Agora, como é que eu me lembro de uma coisa atrás, 20 anos atrás, hoje? Depende da comunidade verbal que você pertence. Tem comunidades que gostam de comentar o passado. Família se reúne. Eu lembro aquele dia, aquele Natal, que o vô chegou todo perturbado, que não sei o quê, e de repente quebram a garrafa de vinho na roupa dele. Ele ficou muito cheio da vida. Aí todo mundo riu. Então, é uma comunidade que valoriza contar coisas do passado uma boa. Não é crítica, é curtir, é relembrar o passado. Então, tem pessoas que colecionam fotos, e olha, essa foto aconteceu isso. Então, você pode ter. A foto é um elemento que permanece como um SD para lembrar do passado. Uhum. E tem pessoas que nem tira foto. Né? Foto é coisa, isso não interessa. Né? Então, há famílias, há comunidades que valorizam lembrar o passado. De preferência com precisão. Então, pode lembrar o passado para fazer graça, exagerar e tal. Então, é uma contingência de pessoas que lembram de detalhes do passado. E há pessoas que não lembram coisas do passado, porque é uma comunidade que não curtiu o comportamento de relatar coisas passadas. Uhum. Quer dizer que então lembrar o passado é fruto de contingências presentes? Perfeitamente. Eu fico valorizando lembrar, vou lembrando. Teria mais algum ângulo da questão, o papel do passado para os comportamentos presentes? Ô, Márcia, ficou claro que o trauma do passado não é causa do que como eu me comporto no presente. Ele pode ser se o trauma não foi modificado na sua função. Mas se for modificado... Isso. Não é que ocorreu um trauma e não aconteceu mais nada, e aí aquele trauma continua agindo. Uhum. É um exemplo até meio corriqueiro, hoje não está muito na moda isso, né? Mas é coisa do seguinte tipo, né? É Nair. Nair foi muito apaixonada por um rapaz chamado Mauro. O Mauro até já faleceu, sabe? E o Mauro até nem deu certo na vida, viu? Ele depois se casou, teve filhos, mas se entregou ao álcool, morreu cedo. Problema de filho, aquela da hepatite, né? Mas o que importa é Nair, né? Nair foi muito apaixonada pelo Mauro. E aí, de uma maneira inesperada, namoraram 1, 2 anos, de uma maneira inesperada, ele rompeu o relacionamento, não quis mais dar continuidade, aí ele seguiu outro caminho, foi estudar fora, trabalhar fora, casou e tal. Bom, Mauro não interessa, né? E Nair, desde os 18 anos até hoje, nunca mais se casou. O amor por Mauro foi tão forte, foi tão significativo, que ela não superou o trauma do abandono. Hoje ela está com 65 anos, nunca casou, nunca teve um outro namorado, e ainda hoje ela fala... Mauro marcou minha vida. Ele nunca mais saiu do meu coração. Bom, nossa, como ama. Não. Incompetência das contingências. Uma pessoa que aos 18 era abandonada pelo namorado e que está agora com 66 anos, portanto, sei lá, quantos anos? 40 e pouco, sei lá, continua pensando. Então, não houve nenhuma contingência que fez com que ela visse que existem outras possibilidades afetivas, que existem outras pessoas com qualidades e com defeitos,
que ela não precisa restringir. E talvez, veja bem que interessante, né? Ela era a filha mais nova de uma família de 4 filhos. E os pais esperavam que ela cuidasse deles na velhice. Então havia contingência para ela não arrumar um outro namoro, para não se casar e ficar à disposição dos velhinhos, que hoje estão com 80 e poucos anos, e ela cuida deles como se fosse uma enfermeira dedicada. As contingências, não é amor. São contingências que foram cruéis com ela, levaram-na a dizer: eu tive um grande amor, ser valorizada pela intensidade desse amor e não ser questionada sobre se isso é amor ou é dependência. E no caso, não é só dependência, é também servidão. Reservou-se a ela, como filha mais nova, a função de cuidar dos velhos. Isso era muito comum no passado. Uma das filhas ser eleita para cuidar dos pais. Ô, Hélio, e daí eu queria entrar num tópico, então, né, já que a gente está falando desses traumas, dessas histórias de contingência, né? Você acha que quando a gente dá para o nosso cliente, né, ferramentas para identificar isso, identificar que foi isso que produziu determinados padrões de comportamento e tal, né? Então, ter consciência é o suficiente para ele mudar de comportamento? Boa pergunta. Ter consciência que eu devo perder peso me leva a perder peso? Não. Ter consciência de que o cigarro faz mal, dá câncer, pode dar problemas cardíacos, é suficiente para parar de fumar? Não. Assistir uma aula sobre quais são os movimentos necessários que devem ser emitidos de forma sincronizada para nadar, faz a pessoa nadar? Não. Portanto, consciência deve ser entendido como ter ciência de. Ter ciência de. É um conhecimento verbal. Então, eu tenho consciência que estou over no meu peso e devo perder peso por N razões. Sei até as razões que me levam a ter excesso de peso, é o que eu como. Bom, então, a ciência é uma parte do processo. E vem da abordagem freudiana a ideia de que quando a pessoa chega a ter consciência, ela se liberta e muda. Não. São dois processos independentes. Você tem ciência, e a ciência pode ser um passo motivacional para você querer mudar seus comportamentos. Tomei consciência de que a falta de ar que eu sinto, a dor no peito que eu sinto, é produto de excesso de peso, falta de exercício, e que se continuar assim, eu morrerei logo. Então, isso é uma motivação. Então, eu preciso aprender a fazer exercício, a gostar de exercitar-me, e preciso aprender a controlar minha alimentação. É um outro processo. Então, o que se chama de consciência, na verdade, são duas etapas. Uma é do conhecimento que não basta. E outra é engajar-se em procedimentos que instalem os comportamentos necessários. Por mais complexos que eles sejam, sempre é possível instalar os comportamentos. Então, essa também é uma diferença muito importante para nós. Ciência não basta. Ajuda. Porque aí você tem motivação para saber por que você deve se engajar na aprendizagem de novos padrões de comportamento. Legal. Ô, Hélio, e assim, só para terminar esse aspecto, né? A gente também não pode afirmar que um procedimento que funciona, né, com um cliente que tem síndrome do pânico vai funcionar com todos os clientes de síndrome do pânico. Por que não? Tá certo, você falou. Porque a história de contingências é diferente. Então, como se instalou o comportamento é diferente.
E, O que portanto, nós trabalhamos, então, pegando o que você está falando, que é muito importante, veja bem, nós trabalhamos com princípios e leis que regem o comportamento. Então, vejam bem, diferentes leis podem levar à mesma queixa. Uma pessoa muito punida pode se sentir insegura para tomar decisões, para tomar iniciativas, para assumir responsabilidade, porque ela foi muito punida. E uma pessoa muito protegida, mimada, é a mesma coisa. Ela pode ter dificuldade de tomar decisão, de assumir responsabilidade, de tomar iniciativas. Então, por contingências diferentes, você tem a mesma queixa. Então, o cliente A ele vai chegar e vai falar exatamente o que diz o cliente B. Mas, quando você vai trabalhar com as contingências atuais que mantêm as queixas, as dificuldades, e vai trabalhar com a história de quando, vai ver que são histórias de quando totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Então, nesse sentido, né, você não pode, a partir da queixa, adotar os mesmos procedimentos. O que foi punido vai ter que ser tratado de forma totalmente diferente daquele que foi mimado. E se os processos psicoterapêuticos forem bem conduzidos, ambos superarão as suas dificuldades por caminhos totalmente diferentes. Então, nesse sentido, né, se você pudesse pegar um exemplo assim, né, você pega um ratinho, um sujeito experimental, e observa ele pressionando a barra. Aí, o componente de pressionar a barra e tal, você está olhando, você é um leigo, você não conhece o assunto, e aí você fala assim, você está observando esse ratinho, o que ele está fazendo? Ele está pressionando uma barra. Ele pressiona essa barra com alta frequência ou com baixa frequência? Eu não sei o que você chama de alta e baixa, mas ele pressiona regularmente. Ele pressiona regularmente. Perfeito. Perfeito. Tá? Agora, assim, agora eu vou aplicar um choque nele. Você vai perceber que ele levou um choque nas patas, que ele vai dar um gritinho e vai estremecer. Você quer ver? Aí ele pressiona a barra e leva um choque bastante forte. Você quer ver o que vai acontecer? Ele vai pressionar de novo, ele vai levar outro choque. Alguns choques depois, ele diminui a pressão à barra. Agora vem cá. A pessoa é leiga, vocês não são leigos, então você já está imaginando o que eu estou descrevendo, certo? Agora vocês pegam um outro animalzinho, outro ratinho, outro sujeito experimental, e está pressionando a barra. Alta ou baixa frequência? Depende do que você chama de alta e baixa. Está pressionando regularmente, tá bom. Agora vai se notar o seguinte, eu vou dar um choque nele. É? Ai, coitadinho. Não, mas fique tranquilo. É um choque suportável. Dói, mas é suportável. Aí você aplica o choque. Ele dispara e pressiona mais a barra. Nossa! O primeiro foi diminuindo e parou. Aí vou dar um outro choque nele. Quer ver que eu você? Ele aplica mais rápido ainda. Nossa! Então vem agora a pergunta. Por que um rato, levando o choque, diminui a pressão à barra? E por que o outro rato, levando o choque, aumenta a frequência e pressão à barra? Nós saberemos responder a isso, porque estes ratos têm diferentes histórias de contingências. O primeiro está privado de água, e toda vez que ele pressiona a barra, a cada 10 pressões da barra, ele ganha uma gota d'água. E quando eu apresento o choque elétrico, contingente à pressão à barra, é uma novidade aversiva para ele. Então, diminui a frequência e pressão à barra. Quer dizer que se eu souber a história passada, eu consigo explicar o comportamento? Sim. Agora, vou pegar outro rato. O outro rato não está privado de água, no entanto, ele
recebe a cada 10 segundos um choque nas patas, e se ele pressionar a barra, ele vai evitando os choques. Então, ele está pressionando porque assim ele evita o choque. E quando eu dou um choque, é como se dissesse para ele, não está mais funcionando, tem que pressionar mais. Então, ele aumenta a frequência. Um está sob contingência de reforçamento positivo. E o choque é punição. Perfeito. E o outro está sob contingência de fuga esquiva. E o choque significa que ele não está conseguindo ter o comando de fuga esquiva, então ele aumenta. Agora entendi tudo. Então, veja bem, as queixas têm que ser entendidas à luz da história de contingência que instalou a queixa e em função das contingências que estão operando no presente. Então, neste sentido, quando você tem o todo, você vai ter um procedimento terapêutico que é individualizado e particular para aquela pessoa. Não pode ser. Então, você já trabalhou com uma pessoa com anorexia nervosa? Anorexia, para de comer, vai perder. Eu já trabalhei. Conta para mim como é que você fez, porque eu estou tendo uma pessoa com anorexia e eu estou meio perdido o que eu vou fazer. Não. Eu não posso contar para você a queixa, porque a queixa é a mesma. Você tem que dizer para mim quais são as condições que levaram à queixa. E as condições que levaram a sua cliente a mesma queixa, provavelmente são diferentes, tratamentos são diferentes. Você tem uma pergunta, Camila? Então, a gente está falando todo esse tempo, já, né, algumas semanas, sobre contingência. Acho que a gente não descreveu exatamente o que é contingência, o que levou a sua formulação da sua, né, abordagem ter esse nome, terapia por contingências. Bom, na verdade, essa é uma questão interessante, né? Os primeiros analistas do comportamento, eles escreviam assim, aí o sujeito experimental, poderia ser um pombo, poderia ser um rato, né? Emite uma resposta. Se fosse laboratório, emite uma resposta. Rato pressiona a barra, pombo bica. Se fosse falando em seres humanos, assim, aí a pessoa tem uma determinada performance, querendo dizer assim, emite um comportamento mais abrangente, mais complexo do que uma resposta. Emite uma performance e segue-se imediatamente uma consequência. Segue-se imediatamente uma consequência, uma descrição de sequência temporal. E esta sequência pode ser supersticiosa. Então, aí era assim. Aí, vejam bem, aí começou a aparecer uma descrição um pouco melhor, que era assim. A pessoa emite uma performance, ou o sujeito experimental emite uma resposta, e contingente a esta resposta performance, segue-se uma determinada consequência. Então, contingente já mudou. Contingente significa, é uma circunstância. Contingência é circunstância. A circunstância é quando a resposta ocorre, se a resposta ocorre, se o desempenho ocorre, então segue-se uma consequência. Que, mais recentemente, na história da análise do comportamento, e isso foi uma contribuição brasileira, a TEIA, junto com a Nilza, Maria Amália, elas introduziram um verbo que, para mim, matou a charada, com a descoberta brasileira. A resposta produz. O desempenho produz. Agora não tem mais. Agora não é um acidente de sequência temporal que pode ser superficial. Não. Então, o contingente agora ficou assim: produz tal. Aí, o Skinner lança um livro chamado Contingências de Reforçamento, onde tem que ler o Skinner. Ele, afinal, sistematiza
Tudo isso segue-se a sequência temporal, não é? Contingente não é tão claro. Por quê? O contingente significa o quê? Qual é o problema de ter usado a palavra contingente? Então, contingente, a pressão à barra, segue-se a gota d'água. Qual é o problema? O problema é que esta terminologia, ela pega só dois componentes, a resposta e a consequência. Mas existe um outro componente. Se a resposta for dada na presença da luz, então segue-se a água. Se for dada na ausência da luz, um S-delta, então não segue. Aí o Skinner, nesse livro Contingência de Reforçamento, ele tem um capítulo, as principais contingências de reforçamento. As principais contingências, ele tem todas as principais da relacionada. E dizer, não, a contingência mínima não é de 2 termos, é de 3 termos. É um antecedente e um exemplo de antecedente é SD. Outro exemplo de antecedente é S-delta. Outro exemplo de antecedente é estímulo pré-aversivo. Aí vem a segunda coluna, que é a resposta emitida, e, finalmente, a consequência produzida. Agora ficou claro. É o antecedente que não causa, evoca a resposta. Tanto que, no gráfico, na representação, você coloca o antecedente, um traço sem seta. Evoca. Aí vem a resposta e uma seta que diz produz. A seta ele produz, o traço evoca. Agora você tem a descrição mínima do nosso objeto de estudo. O nosso objeto é a tríplice contingência. Então, as contingências, as circunstâncias, para serem úteis do ponto de vista funcional, elas têm que ter os 3 elementos fundamentais: antecedente, resposta e consequência, produzida pela resposta. Pode existir contingência de 4, 5 termos, etc. Mas, então, é aí. Então, o que é contingência? Então, contingência é a interação entre ambiente e organismo. E essa interação, ela é instrumentalizada, ela é concretizada quando você mostra que existe um antecedente que evoca uma resposta e essa resposta produz. Agora eu sei o que é a interação entre organismo e ambiente. A interação, ela é, vamos dizer assim, concretizada da mesma forma, né? Um bolo de chocolate, ele é operacionalizado através da receita. Tendo a receita, você faz um bolo parecido, semelhante e tal. Sem a receita, não. Isso é questão de operacionalização. Um bolo é operacionalizado na forma de uma receita. Interação organismo e ambiente é operacionalizado na forma de a descrição da tríplice contingência. Respondeu, Camila? Sim, perfeitamente. Bom, nesse aspecto, eu acho que por hoje estaria bem. Se houver alguma pergunta, algum comentário final, podemos fazer, mas eu acho que nós já discutimos bem. E nós já começamos a responder quais são os princípios, as leis, as características fundamentais da PCR. Comportamento verbal, foi dito. História de contingências, foi dito. E o que é contingência, foi dito. Perfeito. O que mais foi dito hoje? Teve mais alguma coisa? Um monte de coisa. Bom. Sentimento, consciência. Isso, eu estava esquecendo. E a contingência de 4 termos lá, o 4º termo, seria legal falar? A contingência de 4 termos, eu vou falar rapidinho, né, para não desgastar muito a atenção e a energia das pessoas, né?
A de 4 termos é, por exemplo, a que define contexto. Então, vou pegar um exemplo, né? Você pega uma mãe, na presença da qual a criança faz birra, e quando a criança faz birra, a mãe reforça. Então, a birra produz um reforço da mãe. Então, mãe SD, na presença de quem? A emissão de uma resposta. Então, a presença da mãe evoca a resposta de birra, e a resposta de birra produz a atenção da mãe. A mãe que dizia não, agora diz sim. A mãe que não dava, agora dá. Tá? Então, você tem três contingências, né? Aí vem pai e mãe para a terapia, e a mãe diz, da minha filha, ela é muito agressiva comigo, quando ela está nervosa, eu não sei o que acontece com ela, já levou no neurologista para ver se era um problema cerebral, ela fica transtornada, diz que me odeia, diz que quer que eu morra. E é interessante que ela se acalma depois. Aí o marido se acalma quando você atende o que ela quer, né? Aí o terapeuta já entende que o pai e a mãe têm posições diferentes sobre esse episódio. O pai já sacou que a mãe é SD, eu não uso esse termo, que a resposta é uma forma de controlar a mãe para que a mãe dê o reforço. Então a birra produz o reforço via mãe. Então, agora, o terapeuta analisa e diz, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa situação. Aí o marido fala, eu tenho uma experiência para descrever. Ah, é? Quando eu estou em casa, a Silvia se controla, porque sabe que se ela der atenção e reforçar a birra da filha, eu vou dar uma bronca nela e nós vamos ter um problema. Então, na minha presença, a Silvia se controla e é interessante. A Fatiminha faz poucas birras e se faz não dura. Então, você tem um exemplo de 4 termos. Na ausência do pai, a mãe é SD. Na presença do pai, que é um pré-aversivo para a mãe se ela fizer atender a birra, na presença do pai, a mãe é S-delta para a criança. Então, ela diz assim, o pai presente muda o contexto. Então, contexto é quando você tem contingência de 4 termos, de 5 termos, de 6 termos, e que estes contextos vão mudando as funções dos estímulos. Então, no 4 é fácil. A mãe que é SD, na presença do marido vira S-delta. A criança que na presença da mãe faz a birra, na presença do pai, sabe, discrimina que a mãe vira S-delta, não faz a birra, porque não vem mesmo. E, eventualmente, o pai dá uma bronca. Então, o pai é estímulo pré-aversivo para a mãe, estímulo discriminativo de punição para a filha. Se ela fizer birra, ela leva um tranco do pai. A mãe, se fizer a função de SD, ela também leva, então, o pai é SDP-, quer dizer, estímulo discriminativo de punição. Desculpa, não tenho. SDP. O pai, estímulo discriminativo P, de punição para a mãe. E é estímulo discriminativo P, de punição para a criança. Você tem os 4 termos. Legal, ótimo. Perfeito. Feito. Lilian, Diga. Algum comentário para encerrar? Olha, eu acho que a gente está começando a entender, então, como que você foi construindo a TCR com todos esses princípios, né? A gente está começando. Na verdade, agora foi bom você falar isso, né? Porque, diferentemente dos meus colegas, que a primeira clínica de
de terapia comportamental no Brasil foi a nossa aqui em Campinas, né? Eu e mais 5 colegas. Desculpa, eu e mais 4, nós éramos em 5 colegas mais o professor. Eu fui o único que, tendo me formado, eu fui dar aula na PUC São Paulo e fazer pós-graduação na USP, mestrado na USP. Portanto, enquanto meus colegas só atendiam, eu era obrigado a ficar estudando análise do comportamento. Eu dava na PUC São Paulo, dava aula de análise experimental do comportamento. E na USP, a minha pesquisa e toda a minha formação era em análise do comportamento. Então, foi lá que eu fui ler o Verbal Behavior, foi lá que eu fui ler contingência de reforçamento nas universidades. Então, eu tive esse privilégio, que enquanto os outros não liam, eu era obrigado a ler para cada... Então, o fato de eu pertencer a 2 comunidades ao mesmo tempo, comunidade dos pacientes, dos clientes, que exigiam de mim uma atuação de prestação de serviço, eu também estava ligado à universidade onde eu ensinava. Uhum. E estava na outra universidade onde eu era aluno e tinha que aprender e fazer o que eles mandavam. Uhum. Então, eu tinha necessidade de ler muita coisa. E eu fui lendo assim, bom, isso me serve na clínica. Os meus colegas de clínica não tinham isso. Tanto que nenhum deles permaneceu na área operante. Então, foram circunstâncias, foram contingências que, no caso, causaram muito sofrimento, muita pressão sobre mim, mas que hoje eu agradeço. Não fossem essas contingências bastante coercitivas, eu não teria parado para estudar, para ler, e transformei o limão em limonada. Já que eu estou lendo e aprendendo, já vou usar no trabalho. Então, eu fui construindo a passagem da análise de comportamento para a clínica por essa via. E vice-versa, o pessoal que era só professor e só aluno na pós-graduação não trabalhava em clínica, eles aprendiam os experimentos, leiam os textos teóricos, mas eles não faziam a passagem para a clínica. Então, o ponto meu é o seguinte, eu era exposto a 2 comunidades, a de prestação de serviço e a de ensino e pesquisa. E foi essa junção que me levou, então, a produzir a passagem daquilo, ensino e pesquisa, para a prestação de serviço. E aí começa a se elaborar um modelo de terapia. Quer dizer, Nélio, você resolveu aquele dilema de quem faz não ensina e quem ensina não faz, né? Você faz e ensina. Exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. Pertencer a 2 comunidades simultaneamente. E hoje eu continuo pertencendo a 2 comunidades. Uhum. O que é o nosso curso de especialização? É um local onde eu sou aluno, porque tenho que estudar para aprender e ensinar. E sou professor porque ensino. E, como nós trabalhamos com clientes, nós também fazemos prestação de serviço. Eu continuo pertencendo a 2 comunidades. E vocês que são alunos e pertencem ao Instituto, estão expostos a 2 comunidades. É por causa de uma delas que vocês estão aqui hoje. Sim. Aprender e ensinar. E agora, amanhã cedo, vamos atender os nossos clientes e tal, e prestar serviço. Vocês também estão presentes nas 2 comunidades. Exato. Isso. Ótimo. Perfeito.